sabe, como uma cana ele foi moído e não abriu sua boca, como ovelha muda e não abriu sua boca. Então, eles dizem que esse texto aqui do profeta Yeshayahu se refere exatamente, prezados telespectadores, a Israel e não ao Mashiach. Aqui não está se referindo a nenhum Mashiach. Bem, logo no final do material deles, judeus pelo judaísmo, judaísmo pelos judeus, logo no final, ele mostra que o Eterno, ele não quer e ele não exige, prezados telespectadores aqui, sacrifícios humanos. Então eles dizem que isso é impossível, que nunca o Eterno exigiu sangue humano, que isso é contra a Torá, que isso é contra a lei, que isso é contra o princípio dos ketuvins. Bem, então aqui eles começam a se contradizer, prezados telespectadores, porque lá em Yeshayahu mostra Israel como um povo que é trucidado, como um povo que é usado. Exatamente, então, se o argumento dele fosse aquele povo Israel e não Mashiach, então como é que Israel pode ser usado como sacrifício pelo pecado? Se eles mesmos dizem no próprio documento dele que nenhum ser humano, nenhum povo humano pode ser usado como sacrifício pelo pecado em redenção à vida humana ou em redenção à humanidade. Então aqui, prezado telespectador, você vê plenamente já uma clara contradição que eles mesmos estão gerando aqui dentro deste contexto. Bem, aqui nós mostramos alguns aspectos básicos, exatamente o que eles citam, o que é que eles estão citando, e exatamente, prezados telespectadores, nós queremos mostrar aqui o que eles dizem a respeito, e muitos outros versículos eles usam. Mas antes de começar de contradizer a este grupo, judaísmo pelos judeus, nós queremos então mostrar aqui, prezados telespectadores, algo impressionante. São 3 pontos para começar, e nós vamos começar bem lentamente. Vamos lá, vamos analisar cada ponto. Primeiro ponto, a primeira coisa que eles não conseguem discernir é que Jesus é uma figura e que Jesus veio exatamente da Babilônia com o nome de Tamuz. E isso está no próprio livro do profeta Ezequiel 8,14, isso é um fato. E a própria sexta-feira da paixão, as mulheres chorando por Tamuz, mostram a existência de Tamuz já na época de quem? Já na época dos profetas. Bem, Tamuz, ele entrou no Egito com o nome de Jesus Cristo e nós temos provas, nós temos documento. Este nome entrou na Grécia com o nome de Hércules, mas entre os celtas, este nome, prezado telespectadores, entrou exatamente com o nome de Jesus, que era um deus lucano dos romanos, adaptado sincreticamente no lugar de um negro, de um homem do cabelo encaracolado, de um ser que fazia maravilhas, milagres, do prometido, do Mashiach Yeshua, que nada tem a ver com este Jesus e suas nomenclaturas em diversas nações, pós a confusão das línguas ali na Torre de Babel. Este é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro. Segundo ponto, até hoje os ortodoxos, o judaísmo ortodoxos, eles chamam a palavra Deus. Este termo também originou-se lá dentro do Egito. Ele aparece ali dentro das escrituras sagradas, quando é colocado por Faraó o nome de José, e ele coloca o nome dele de Zephs, exatamente a expressão Zephs-Nut, a expressão Nuts, que originou a palavra noite, que era trevas, que se refere à esposa de Zeus. E Zephs
se refere a dia. É só pegar uma gramática grego, meu querido prezado telespectador, porque aqui eu apresento e fatos vêm à tona através de provas concretíssimas. Você pode ver então que a palavra Zéfis entrou na Grécia, que no Egito era a figura do boi. Exatamente a figura do boi, que era através do boi, eles prefigurava assim o sol, prezado telespectadores. Bem, prezados ouvintes, logo a seguir, nós veremos então que eles pegam a palavra Deus, e até hoje os ortodoxos usam em seus livros, suas nomenclaturas, e usam em todos os seus documentos por aí afora. Vocês podem perceber que ele não percebe, não distingue quem é Jesus e Yeshua. Até hoje não distingue entre Elohim e Deus, faz uma mescla dos dois, e aqui eu quero deixar bem evidenciado esta mescla, meu prezado telespectador, e o ponto seguinte que eu quero passar aqui para vocês, prezados telespectadores, é que, por incrível que pareça, o Império Romano, eles não destruíam as religiões de Babel, as religiões da Índia, as religiões do Japão, as religiões da Grécia, dos celtas, a religião inclusive dos medo-persas, a religião exatamente da Babilônia e todas as religiosidades que existiam, que o Império Romano conquistava, prezados telespectadores. Eles não destruíam as religiões e nem seus deuses. Muito pelo contrário. O Império Romano, prezado telespectador, o Império Romano, eles incorporavam dentro do Império as nações conquistadas, mas também incorporavam os seus deuses. Foi o que aconteceu também com Israel. Por incrível que pareça, prezado telespectador, aos romanos destruir, conquistar e controlar a região de Israel na antiguidade, prezados ouvintes, eles não destruíram o Elohim de Israel, em hipótese alguma. Eles trouxeram para dentro de Roma. Por isso que as religiões em Roma eram respeitadas. Existia um templo a Buda. Lá em Roma existia um templo a Xium. Lá em Roma existia um templo para Mitra. Lá em Roma existia um templo para Tamos. Lá em Roma existia um templo para Deus, Zeus, que era a mesma pessoa. Lá em Roma existiam cultos, adorações aos deuses. Lá em Roma existia o culto ao imperador romano. Quem conhece a história sabe que eu estou falando a verdade. Lá em Roma, eles adoravam esses deuses, prezados telespectadores. Mas vocês estão pensando que no Shabat, no dia de sábado, lá em Roma, os judeus era proibido, os ortodoxos eram proibidos de fechar as suas portas? Não, não, prezados telespectadores. Os ortodoxos abriam as suas portas nos sábados. Não havia perseguição dentro de Roma contra o ortodoxismo judaico daquela época, conhecido melhor com o nome em hebraico de Parushim. Eles abriam as suas portas. O imperador de Roma, Tibério, às vezes Nero, Calígula, Cláudio e outros imperadores, esses imperadores passavam dia de sábado com seu séquito de soldados, e muitas vezes era sábado, e os ortodoxos estavam lá com as suas sinagogas. Por quê? Porque Roma, ela era altamente supersticiosa. Ela achava que se atingisse o Deus de uma nação, eles poderiam destruir aquela nação. Por isso que Roma respeitava os deuses das nações. Então, Roma não ia contra Elohim. Roma não lutava contra Elohim, por incrível que pareça, mas tinha um grupo em Roma. Exatamente um artigo do rabino Sharaga Simons, ele começa a mostrar essa questão de como o Mashiach apresentado pelos missionários
não é o Machia verdadeiro.